Almoço Band News, com Guto Graça. Guto, não tá fácil não. Bom dia pra você. Bom dia, Rodolfo. Mas sabe o que vai se revelando, para a gente ver o outro lado? O Covid está passando, inclusive, na vida das pessoas. Por mais que a gente ainda esteja com máscara, por mais que a gente tenha passado de 100 mil mortos, a gente está normalizando de tal forma que o assunto, Rodolfo, finalmente, no mês de agosto, foi um assunto que começou a ficar mais fraco a ponto de permitir que outros assuntos vencessem o Covid, como o que a gente vai falar hoje, né, Rodolfo? É verdade. Chama atenção. Como é que foi, o Guto, pelo que eu vi, vocês levantaram em cima dessa questão aí da Flor de Lis, que o assunto bombou nas redes sociais, como não poderia deixar de ser diante de uma trama como essa, macabra, né? Rodolfo, é a trama macabra e alguns pontos eu acho que a gente vai entendendo em números para entender essa trama macabra, para entender isso que parece quase que uma novela. O primeiro ponto que a gente pode pegar e chama muito a atenção, a gente foi até junho de 2019, quando houve o crime. Inicialmente, no Rio de Janeiro, ficou durante o ano inteiro, esse assunto foi 15% maior do que no resto do Brasil. É normal, é natural, a base eleitoral da deputada, a base de ação dela era por aqui, é normal. Porém, ontem, Rodolfo, com a apresentação dos resultados, que ela estava envolvida, que ela era mandante pela polícia, ele entrou no Brasil inteiro da mesma forma. Ou seja, o assunto estava muito mais aquecido no Rio de Janeiro, mas a entrada ontem foi igual no Rio de Janeiro, como foi em Minas Gerais, como foi em São Paulo, como foi no Sul. Ou seja, ela entrou mais ou menos na mesma base, não teve diferença, né? E outra coisa, Rodolfo, e a gente tem que entender, conforme a gente falou, o assunto foi oferecido tipo novela. A gente tem que lembrar disso, que ele foi oferecido aos poucos, e que em 17 de junho de 2019, a deputada Flor de Lis chegou a ter 90% das postagens iniciais eram de apoio nos 2 primeiros dias. De apoio, ok? Com as contradições, a partir do funeral começando a aparecer, foram chegando em capítulos. A primeira coisa que se questionou muito, Rodolfo, e a gente tem que falar dos nossos investigadores de internet, pessoas que têm formação, mas que às vezes erram, mas também às vezes acertam. A primeira coisa que 20% das pessoas lá em junho de 2019, julho, questionavam um assalto com 30 tiros. 20% de quem questionava que não havia sido um assalto era pegando um ponto muito básico, ou seja, o pessoal está vendo bastante filme de investigação criminal e pegou um ponto assim, a pessoa normal, o cidadão comum colocando isso, tá, Rodolfo? É impressionante, né? Agora, sem dúvida, como você também falou, todo esse histórico, a questão do filme e os detalhes divulgados pela polícia, tudo isso acrescentou, vamos dizer assim, pitadas para uma repercussão ainda maior e um debate como esse muito mais amplo nas redes sociais, né? Sim, Rodolfo, e exatamente o que você falou, envolvimento dos filhos, prisão de um dos filhos, acha arma, celular do pastor assassinado foi conectado ao Wi-Fi na casa do deputado, ex-deputado Harold Oliveira, uma carta forjada, ou seja, se encaminhava muito para um enredo, né? Mas o que a gente tem obrigação, Rodolfo, além de números de falar aqui, mesmo que a gente já falou mais de uma vez, que é um tipo de crime que envolve muito do que a gente fala. Por quê? Envolve um celular, que hoje em dia é o ponto de entrada das redes sociais para mais de 90% da população, é pelo celular, e envolve também o tal do histórico de busca. Por quê? Uma das filhas foi incriminada por fazer buscas como assassino perigoso, busca barra pesada, ou seja, o que a gente tem que lembrar para as pessoas? Quando você entra num site, Rodolfo, ao contrário de achar que você está entrando, na verdade é o site que está entrando no teu IP, no teu Internet Protocol, no teu número básico. Então, da mesma forma que qualquer busca, a gente tem que entender, elas não ficam no vazio. Você recebe anúncio quando faz alguma busca, depois você procura alguma coisa, ou fala de alguma coisa, ou busca,
você vai começar a receber anúncio. Ou seja, a gente tem que entender que a navegação, ela é exatamente isso, Rodolfo. Pelo histórico da filha, viram que ela estava envolvida. Então a gente tem que compreender um pouco isso, tá, Rodolfo? Eu entendi. Guto, algum outro detalhe que você tenha pescado aí junto com a sua equipe? O que a gente pescou, e vale comentar, Rodolfo, é que a gente fez uma dinâmica com estudo de 500 mil perfis autodeclarados de evangélicos. Claro que tinha muita gente que criticava os exageros. Agora, 25% tentava dizer que Flor de Lis não representava o pensamento evangélico. Não, ela não representa o pensamento evangélico de fato, ela não representa a Bíblia. Agora, ela tinha sucesso graças ao meio evangélico. Ela virou deputada com grande parte do voto evangélico, ou seja, a gente não está culpabilizando nenhum tipo de corrente ou religião, mas é entender que o comportamento dela usava uma pista, que é a pista do evangelismo. Não estou nem inocentando nem acusando, é tentando entender que essa pista não tem como a gente negar. Ela foi deputada, o Rodolfo, eleita com uma base evangélica, ela fazia show gospel. Não dá para agora chegar e dizer, não é nossa, é humano como falha. Não estou culpando nem a Bíblia, nem pastor sério, mas não tem como negar que ela tem essa origem, tá, Rodolfo? Essa força vem daí. Guto, querido, um abraço para você. Foi uma semana também movimentada, com o Neymar, a derrota lá no final de semana, isso aí bombou no próprio domingo. Enfim, ao longo da semana os assuntos. Um vai engolindo o outro, né, Guto? Não dá para parar, né? Exatamente. Está cheio de serviço, Guto, não pode nem reclamar. Que a vida está voltando, é sério. Assim, não é bancando o contente ou dando boa notícia nem má notícia, mas é fato. A gente começa a ter novos assuntos da bolha engolindo outra e saímos de um assunto que a gente ficou monotemático durante toda a quarentena. Não era por razão de desejo nosso, era que a gente faz uma coluna que cuida de opinião pública, é que as pessoas estavam presas no assunto e agora começaram a se soltar, Rodolfo. Tá certo. Valeu, querido Guto. Um abraço até semana que vem. Abraço até semana que vem ou qualquer edição extraordinária é só chamar. Grande abraço.